Vamos para a palavra. Deus me deu essa palavra aqui, ó, para trazer nessa madrugada para nós. E que essa palavra venha te curar, venha me curar, venha aumentar a nossa fé. Senhor, meu Deus e meu Pai amado, nesse momento, Senhor, abençoa, abra o nosso entendimento, abra os nossos ouvidos, de todo espírito perturbador que não deixa essas pessoas entender a Tua palavra, seja repreendido em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus repreenda espírito de opressão, depressão, espírito perturbadores que não deixam as pessoas entender a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, seja repreendido em nome de Jesus. Que está em Atos, capítulo 9, no versículo 32. Senhor, abra o nosso entendimento e nos dê a vitória. Que o Senhor me use, louvado seja Deus, como esse instrumento escolhido por Ele, em nome de Jesus. Atos capítulo 9, no versículo 32, diz assim: a cura de Enéas e a ressurreição de Tábita. Olha só, a cura de Enéas e a ressurreição de Tábita. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. Por que ele chama de santos? Porque eram aqueles que acreditavam em Jesus. Quando você acredita em Jesus, você se torna santo por ele, né? Santificado por Cristo. Cristo te santifica. Então, eles chamavam eles de santos. Somos chamados, às vezes, a santos por causa de quê, gente? Por causa de Cristo que é santo e que recebemos na nossa vida, entendemos? Então, eles tinham aqui, e o que aconteceu? E achou ali um certo homem chamado Enéas. Olha só, jazendo numa cama havia 8 anos que era paralítico. Esse homem estava enfermo, gente, há 8 anos. Olha só, é muito tempo, né? Hoje nós estamos num tempo que ele está sendo abreviado. Os dias estão passando rapidamente, não é verdade? Mas esse homem aqui estava paralítico 8 anos. 8 anos. E o que foi que aconteceu? E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dê saúde. Levanta-te, faze a tua cama, e logo se levantou. Então que o Senhor Jesus Cristo, Ele está aqui, Ele está passando aqui, Ele está aqui com a palavra dEle, e eu digo, louvado seja Deus para você, que o Senhor Jesus Cristo te dê saúde no corpo, te dê saúde na alma, que o Senhor Jesus Cristo te dê saúde na mente, pessoas que estão doentes na mente, no coração, no pensamento, o coração cheio de mágoa, de ódio, gente, a amargura adoece você. O ódio adoece você, a preocupação adoece pessoas. Então, louvado seja Deus, você precisa ter essa saúde na mente, você precisa ter essa saúde na alma. Louvado seja Deus, engrandecido. Às vezes você está sem vontade na tua vida, você está paralítico, não quer mais trabalhar, não quer mais viver, não quer mais nada, está pensando, não, eu vou ficar aqui no meu canto, eu não quero mais nada, eu estou esperando a morte. Tem pessoas que estão esperando a morte, eu estou esperando, não é a morte, eu estou esperando é o arrebatamento. O que eu estou esperando é a vida eterna, eu vou ter é a vida eterna. Então, ou você tem essa espera da morte, ou você tem a espera da vida eterna. Louvado seja Deus, engrandecido, tudo está aqui no teu pensamento. E tem pessoas que estão doentes porque estão alimentando no pensamento essa doença. Está tomando remédio, está indo para o médico, está pedindo oração, mas nada muda na tua vida, mas não muda. Tem que mudar, você tem que crer que você tem um Deus que faz milagre, você tem que crer que você tem um Deus do impossível, você tem que crer que Deus, aonde Ele está, algo acontece na nossa vida e acontece para melhor. Acontece para aumentar a tua fé. Todo esse sofrimento que você está passando, tenho certeza que Deus está fazendo aumentar a tua fé. Deus está mostrando para você que Ele é contigo. Quantas lutas você já venceu, quantos leões já foram fechados suas bocas e eles não tragaram vocês. Quantas, só você está vivo.
já é um milagre, gente. Quantas pessoas desceram à sepultura sem salvação e você está aqui, você está vivo, você tem a oportunidade de entregar a tua vida para Jesus. Louvado seja Deus, engrandecido, exaltado. Então tudo está aqui, ó, naquilo que tu pensa. Se você alimentar essa doença, tu pode morrer até mais rápido. Mas se você colocar na tua mente, eu tenho um Deus que cura, eu tenho um Deus que multiplica os anos de vida. Louvado seja Deus, engrandecido. Eu tenho um Deus que levanta o paralítico. Esse Deus existe. Esse Deus, ele é maravilhoso. Esse Deus faz maravilha. Esse Deus continua fazendo milagre. Mas para isso você tem que crer, você tem que acreditar. Se você não acreditar, gente, como é que você quer que o milagre aconteça? Disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Então, com Jesus Cristo, nós vamos ter saúde, gente. A gente pode ficar enfermo, mas nós não vamos ficar prostrado, nós não vamos ficar nesse leito, nós não vamos ficar parado. Louvado seja Deus. Gente, a doença não me para, não. Quantas vezes eu estou aqui pregando na live doente que vocês nem sabem? Só quando eu falo. Às vezes eu estou com dor, não falo nada. Às vezes eu estou com febre. Eu já fiz live aqui com febre. Às vezes, louvado seja Deus engrandecido, eu estou passando por algo aqui na live que você nem sabe. Mas eu estou aqui, louvado seja Deus, de pé, na presença de Deus, orando por vidas. Então a doença não pode te parar, a luta não pode te parar. Por quê? Porque você tem um Deus que esse Deus diz para você, levanta, toma uma atitude na tua vida, faz alguma coisa por você, muda essa tua história, muda a tua palavra, essa palavra de derrota, muda a tua oração, louvado seja Deus. Às vezes a tua oração, louvado seja Deus, é aquela oração só pedindo misericórdia. Ah, Senhor, eu não aguento mais. Ah, Senhor, eu não consigo. Ah, Senhor, eu não posso. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Então você pode caminhar, você pode vencer essa luta de hoje, como você venceu a luta de ontem, louvado seja Deus. Você pode estar doente, mas não está morto. Louvado seja Deus. Se você não está morto, você pode ser curado. Você pode estar passando dificuldade no teu casamento, mas você não está divorciado. Se você não está divorciado, então você pode conseguir aí a vitória no teu casamento. Louvado seja Deus, engrandecido. Tudo está na tua mente. Louvado seja Deus. Se você crer que tudo vai acabar, pode acabar mesmo para a tua vida. Mas se você crer que Deus é Deus de renovo, é Deus que faz tudo novo na tua vida, é Deus que liberta, é Deus que cura, como ele curou esse paralítico através de Pedro. E ele disse aqui, pega a tua cama e anda. 8 anos ele estava naquela condição. 8 anos dependendo dos outros. As pessoas enfermas são dependentes dos outros, né? Louvado seja Deus, engrandecido. Esse paralítico estava lá, paralisado. Quantas pessoas estão paralisadas na fé? Quantas pessoas estão paralisadas, louvado seja Deus, nessa situação? Eu quero dizer para você, louvado seja Deus, que aquilo que vivemos não pode nos parar. Sabe por quê? Porque nós temos Deus na nossa vida. Nós temos o Espírito Santo na nossa vida. E o Espírito Santo na nossa vida, ele nos movimenta. O Espírito Santo na nossa vida não deixa. Louvado seja Deus. O mundo não tem jeito, mas nós temos, Brito. O mundo não tem jeito, o mundo vai acabar. Mas nós não, nós teremos a vida eterna, nós temos jeito, louvado seja Deus. As pessoas são transformadas por essa palavra. Só Jesus sabe quem eu era e quem eu sou agora, quem Ele está me fazendo ser, todos os dias me renovando, todos os dias me transformando. O mundo não tem jeito, mas você não é o mundo, você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus, você é um escolhido de Deus, você é uma escolhida de Deus, você não é o mundo, você é um escolhido, um filho, uma filha de Deus. E então o que aconteceu? E viram-no todos que habitavam na Lida e Sorana, e quais se converteram ao Senhor. Interessante, né, que no tempo que Jesus foi para o Pai,
e foi enviado o Espírito Santo, né? O Espírito Santo está conosco. O que foi que aconteceu? O Espírito Santo, ele, na vida dos apóstolos, na vida dos discípulos, houve muitas maravilhas. Depois que Jesus voltou para o Pai, as maravilhas continuaram acontecendo. Por quê? Porque através desses milagres, as pessoas creram em Jesus. Então, tem pessoas que precisam desses milagres. Para quê? Para crer em Jesus. O próprio Jesus pregando aos discípulos, ele disse que, que uns viriam até a ele pela palavra. Outros viriam até a ele por causa dos milagres. Então, muitos se chegam a Jesus por causa dos milagres. Outros se chegam a Jesus por causa da palavra. Que louvado seja Deus que ouvem e que crer, não é verdade? Então, aqui era o tempo que mais teve milagres. Por quê? Porque era o início do evangelho, então as pessoas, para crer no poder de Deus, eles queriam ver milagres, eles queriam ver sinais. Hoje não. Hoje nós somos um povo que nós não precisamos de estar vendo os milagres. Nós sabemos que Jesus é o nosso Salvador. Nós sabemos, louvado seja Deus engrandecido, que Jesus é o nosso libertador. Nós sabemos através da palavra que nós somos escolhidos, que nós somos esse que servimos a Deus. Nós somos esse que seremos arrebatados. Nós somos esse, louvado, que é o corpo de Cristo. Interessante que eu estava ouvindo algumas pessoas orarem e dizerem assim: volte para o templo, volte para o corpo. Gente, não é porque você não está no templo que você deixou de ser o corpo de Cristo. Você deixou de ser um congregante, né? Quer dizer, não é que deixou. Às vezes você está lá sem tempo para congregar, porque está trabalhando muito. Mas você continua sendo o corpo de Cristo, você continua orando, você continua lendo a palavra, você continua buscando a Deus. Quando você tem a folga no trabalho, você vai para o trabalho, para o culto, para a congregação, está em reunião com os irmãos. Então, louvado seja Deus, as pessoas acham que para nós sermos o corpo de Cristo, só se a gente congregar. Não, não é só se a gente congregar, não. Para nós sermos o corpo de Cristo, nós temos que aceitar, receber Jesus como seu único suficiente Salvador. Quando você recebe Jesus como teu único suficiente Salvador, tu se torna corpo dele. Louvado seja Deus. Engrandecido e exaltado seja Deus. Aqui nós estamos reunidos, nós somos o corpo de Cristo. Na congregação você está lá reunida, é o corpo de Cristo. No teu trabalho tu continua sendo o corpo de Cristo. Por quê? Porque tu recebeu Jesus na tua vida. E tem pessoas que querem escravizar as pessoas, dizer para elas: não, tu só vai ser corpo se tu estiver na congregação. O próprio Deus diz que ele não habita em templos feitos por mão de homens. Quem quis construir o templo foi homem, não foi Deus, não. Foi Davi que quis construir o templo. E o Senhor disse para Davi que ele não iria construir o templo, mas sim o Salomão iria construir o templo. Não é verdade? Foi Davi que quis, louvado seja Deus, construir um templo para Deus. E Deus diz: eu não habito em templos construídos por mão de homens. Ele é Deus, gente. Ele não precisa que a gente construa um templo para ele. Louvado seja Deus. E ele foi mais além. Ele pegou e ele disse que ele quer habitar em nós. Quem tem que ser o templo de Deus é nós, é você. Você que tem que ser o templo de Deus, o corpo de Cristo, o corpo de Deus. Louvado seja Deus engrandecido. Como o rapaz disse, esse mundo não tem jeito, vai acabar. Congregações vai para o pó, vai ser destruída. Já estão sendo destruídas, né? Tem países aí que tem muitos templos, congregações que são destruídas, mas o corpo está vivo, gente. O corpo está vivo. As pedras foram para o pó, as pedras foram derrubadas, né? Nunca aconteceu isso. Incendiadas, mas você que é o corpo está vivo. Tá entendendo? Louvado seja Deus engrandecido. Então, nós temos que deixar de ser religioso, gente, porque as pessoas vão colocar na tua cabeça. Você que trabalha muito, não tem tempo de ir para a congregação. Às vezes a tua folga é no dia que não tem culto, não é verdade? Aí o que que acontece? Aí dizem para você que você não é templo, que você não congrega, que você não é mais corpo, porque você está longe da congregação, e a Bíblia não diz isso.
A Bíblia não diz isso, que a gente deixa de ser corpo de Cristo porque a gente não congrega, não é verdade? Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que para nós sermos o corpo de Cristo, nós temos que aceitar, receber Jesus, reconhecer Jesus como nosso Salvador. Aí nós nos tornamos corpo de Cristo. Então, é interessante, né, que ele fala que uns têm a função, o pé precisa, tem a sua função, a mão, mas toda parte do teu corpo, ela é útil, né? Ela é necessária. Então, você é necessário estar na presença de Deus, você é necessário estar em Cristo como o corpo de Cristo. Entendemos? Louvado seja Deus. Mas é claro que o corpo de Cristo quer estar na congregação, quer participar da ceia, cultua na congregação, cultua no trabalho, cultua no lar, cultua onde está, porque você é corpo de Cristo. E viram todos que habitavam em Lida as saronas, quais se converteram ao Senhor. Então, quando as pessoas viram esse milagre, né, que Enéas foi curado da sua paralisia, outras pessoas se converteram por causa desse milagre. E que você receba um milagre nessa manhã, nessa madrugada, e que pessoas se convertam através do teu milagre. Que pessoas se convertam, pessoas da tua família, pessoas da tua vizinhança, se convertam através do teu milagre. Que Jesus está te dando nessa madrugada, está te dando nesse dia, está te dando por causa da tua fé, porque você crê, louvado seja Deus engrandecido. E ele continua: e havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas, estava cheia de boas obras e esmola que fazia. E aconteceu, aquele que tem Cristo na sua vida, ele tem boas obras, né? Porque Cristo na nossa vida faz a gente ter boas obras. Então, essa Dorga, ela era uma serva de Deus e ela tinha boas obras. E o que aconteceu? Naqueles dias que ela ficou enferma. Ela ficou enferma porque a carne, ela adoece, gente. Nem todo mundo está doente por causa de pecado, não. Tem umas pessoas que estão doentes por causa do pecado, mas tem outras pessoas que estão enfermas, não por causa do pecado, mas para que o nome do Senhor seja glorificado, gente. Então, essa dor que ela estava enferma, e o que foi que aconteceu? Enfermando ela, morreu. Olha aí. Uma serva de Deus que servia a Deus, que tinha boas obras, ficou enferma, ela trabalhava para ajudar os necessitados. Deus usou o meu filho, mãe, abre uma live e faz o trabalho de oração e de palavra. Tem muita gente, eu ganhei seguidores através dos vídeos que eu postava. Eu alcancei seguidores só com vídeos. Aí eu já tinha ali a meta para abrir live. Aí o que aconteceu, meu filho? Mãe, abre live, vai orar por vidas, tem vidas precisando, vai pregar a palavra. E eu não queria, que eu tinha vergonha. Eu não, gente, eu não me imaginava aqui dentro desse TikTok. Eu olhava esse TikTok, isso aqui não é para mim, isso aqui não tem nada a ver com aquilo que eu gosto, não tem nada a ver com meus costumes, com a minha vida vivendo a obra de Deus fora de uma plataforma, né? Em hospitais, em igreja, em lares, é a obra que a gente faz, né? Aí, o que aconteceu? Eu fui entrando nas lives cristãs, aí Deus foi usando as irmãs para me dar oportunidade, aí Deus foi falando, o Espírito Santo foi falando quem eu era, já era uma missionária, né? Já tem 16 anos que eu fui consagrada, né, numa igreja no interiorzinho, como missionária, né? E separada para a obra. E o que aconteceu? Louvado seja Deus. Aí eu fui incentivada a abrir a live. Aí eu orei, Senhor, me dá o horário para me fazer a live. Aí o Senhor me deu o horário das 4 da manhã, gente. Das 4 da manhã. Só que eu estava em Manaus. E em Manaus, eu acordava 3 horas da manhã. Eu fazia a live em Manaus, porque a mudança de horário, né? Eu estou aqui no sul. Eu fazia a live às 3 horas da manhã. Quando eu vim para o sul, aí veio para as 4 da manhã, que em Manaus significa 3 horas, né?
Aí foi confirmado e já estou há 3 anos aqui, e até aqui o Senhor tem me feito eu permanecer aqui. A minha conta já foi banida, essa conta. Eu tenho a segunda conta, por causa que a minha conta foi banida. Aí eu fiz uma segunda conta para continuar o trabalho. Aí Deus me deu essa conta oficial de volta. Para que eu quero duas contas, né, gente? Eu só preciso de uma conta para fazer a obra. Só que a minha conta foi banida, denunciaram. Aí, né, eu procurei meus direitos, foi provado que não teve nada de erro. E eu recuperei a minha conta de volta. Deus me deu essa conta oficial de volta. A segunda conta tem poucas pessoas. Essa aqui que é a principal. E aí, estou aqui levando o evangelho. E vou ficar aqui até quando Deus quiser. Quando Ele quiser. Quando Ele dizer, minha filha, sai, eu saio. Entendeu? Estou aqui pela vontade dEle. Estou aqui por vocês que eu estou orando. Louvado seja Deus. Foi assim que eu comecei a abrir a live. Amém? Você que perguntou. Interessante que ninguém me perguntou isso. Você é a primeira pessoa que me pergunta isso. Vamos continuar aqui. E havia em Jope uma discípula chamada Tábida, que traduzido se diz Dorcas. Preste atenção, né? O nome dela é Tábida, que traduzido significa Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmola que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando, ela morreu. E tendo-a levado, a depositaram no quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, o que aconteceu? Lhe mandaram 2 varões, mandaram chamar a Pedro, né? Rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. Mandaram chamar a Pedro, gente, né? Para falar que Dorca tinha morrido. Olha só o que aconteceu. E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto e todas as viúvas, interessante que todas eram viúvas, rodearam chorando. Falaram, né? Choraram, né? Que Tabita estava morta, lamentaram, né? Porque ela fazia boas obras, né? Vestidos. E aí começaram a contar para Pedro. Rodearam chorando e mostrando as túnicas, os vestidos que Dorcas, que Tabita fizera quando estava com elas. Mas Pedro, olha só, gente, como é que é? Pedro teve outra atitude. Enquanto elas, as viúvas, estavam chorando por Tabita, pela Dorca, Pedro chegou lá, mas com atitude diferente. Pedro chegou lá para mudar a história, para mudar o cenário. Então é isso que você tem que entender, você tem que entender, você tem Deus na tua vida, então você tem que ser essa pessoa que vai mudar a história de alguém, que vai mudar o cenário da tua casa, da tua empresa, do teu casamento. Louvado seja Deus, engrandecido, porque o Senhor está contigo. E o que foi que aconteceu? E Pedro, né? Mas Pedro, fazendo-a sair todas, Pedro mandou aquelas mulheres que estavam chorando pela morte sair do quarto. Louvado seja Deus. Às vezes, gente, a gente não quer tirar da nossa vida aquilo que tem que sair. Então, muitas vezes, para acontecer algo grande na nossa vida, tem pessoas que têm que sair da nossa vida. Tem pessoas que têm que sair daquele lugar, daquele momento. E às vezes você não quer tirar aquela pessoa da tua vida. Por quê? Porque você quer aquela pessoa ali, né? Você acha que aquela pessoa é boa, você acha que aquela pessoa te ama, você acha que aquela pessoa vai te ajudar. Só que Pedro sabia que aquelas viúvas não tinham pensamento de fé, não estavam com pensamento de vida, não estavam com pensamento, estavam com pensamento de dor, estavam com pensamento de contar a história de um morto. Só que Pedro estava lá para ressuscitar essa mulher, para mudar a história dessa mulher. Louvado seja Deus, engrandecido. E o que aconteceu? Olha o que aconteceu. Mas Pedro, fazendo-a sair a todas, pôs-se de joelhos e orou. Olha o poder da oração, gente. O poder da oração vai trazer à vida aquilo que está morto na tua vida.
O poder da oração, o poder de falar com Deus, o poder de você se aprostar, se ajoelhar na presença de Deus, traz o teu milagre, traz a tua resposta, traz a porta aberta, louvado seja Deus, engrandecido, traz resposta do alto, divina para a tua vida. E Pedro, cheio de fé, Pedro já tinha sido usado para o paralítico andar, não foi? Ele tinha sido usado para que Enéas andasse, mudasse a situação de Enéas. Aí Pedro chega aqui nessa situação onde a pessoa não estava paralítica, estava morta. Quantas pessoas estão mortas na fé? Quantas pessoas estão mortas no pensamento? Ai, não tem mais jeito. Ai, não vou vencer. Ai, não vou conseguir. Ai, eu não posso. Sempre é um não na tua vida. Por que você não diz, eu posso em tudo naquele que me fortalece? Eu vou vencer em Cristo Jesus. Eu vou conseguir aquilo que Cristo tem para me dar na minha vida. Eu vou alcançar. Então, tudo está no nosso pensamento, gente. O nosso pensamento, ele só é transformado pela palavra de Deus. Se você guardar a palavra de Deus no teu pensamento, no teu coração, haverá uma transformação na tua vida. Mas se o teu pensamento é morte, se o teu pensamento é doença, se o teu pensamento é não vou conseguir, vai acabar, não vai mudar, não tem jeito, não vai abrir, você tá determinando para a tua vida tudo isso. Mas quando você tem um pensamento diferente, eu tenho um Deus que abre porta, eu tenho um Deus que transforma, eu tenho um Deus que faz milagre, eu tenho um Deus que fez o cego enxergar, o paralítico andar, eu tenho um Deus que fez os mortos ressuscitar, eu tenho um Deus a qual deu o seu próprio Filho por amor na minha vida, e os planos de Deus para mim é maiores e melhores. Mas sabe qual é o teu pensamento? Sempre é o pior. Sabe qual é o teu pensamento? Não, eu vou morrer. Não, eu estou doente. Não, eu tô sozinha. Não, eu estou abandonada. Não, ninguém me ama. É um não que nunca sai da tua cabeça. Você devia ter esse não para dizer para o pecado. Você devia ter o não, não, eu não vou fazer isso porque não agrada a Deus. Não, eu não vou pecar porque não agrada a Deus. Você devia dizer o não para as drogas, o não para a mentira, o não para a prostituição. Você devia dizer não para aquilo que Deus não quer que você viva, que você faça. Mas muitas das vezes você está dizendo não para a tua vida, para a tua história. Muitas das vezes você está colocando um ponto final, porque a morte representa um ponto final, não é verdade? Para aqueles que não têm Cristo Jesus. Mas para aqueles que têm Cristo Jesus, ele nem tem um ponto final, ele tem a vida eterna. Como o próprio Paulo disse, né? Que morrer com Cristo é lucro. Morrer para Cristo é lucro. Então, louvado seja Deus, a morte para nós é lucro, é a vida eterna, é o reino de Deus para nós. Entendemos, gente? Se você não sarar a tua mente, o teu corpo não vai ser sarado. Se você não curar a tua mente, o teu corpo não vai ser curado. Porque tem enfermidade, gente, no teu corpo que é por causa da tua mente. Você está trazendo doença, você está aceitando a derrota, você está aceitando os pensamentos negativos na tua vida. Por que você não aceita os pensamentos de Deus? Por que você não aceita a palavra de Deus? Por que você não crê a palavra de Deus? Porque você não tem no teu pensamento a palavra de vida. Por que teu pensamento sempre é a palavra, não vou conseguir, não vou vencer, não, eu vou morrer com essa doença. Louvado seja Deus, engrandecido. Tem gente que diz assim, eu vou morrer com essa doença. O médico disse que é uma doença crônica, ele estudou, ele conhece, não é verdade? Só que nós temos o médico dos médicos, só que nós temos um médico que faz milagre. Só que nós temos um médico que vai além da medicina, meu querido. Esse médico estava aqui, tinha curado um paralítico que estava há 8 anos paralítico. E o que estava acontecendo? Agora ele estava ressuscitando uma morta. Pedro, fazendo-a sair, todos pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. Olha aí. Mais uma vez ele deu uma palavra. Ele deu uma palavra para o paralítico. Deus te dê saúde. Levanta-te. Né? Então foi o que aconteceu, o paralítico andou. Agora ele chega como uma pessoa morta, gente. Esse é o nosso Deus. Ele traz a vida àqueles que estão mortos. Tem muitas pessoas aqui que estão mortas na fé. Tem muitas pessoas aqui que estão mortas nos seus sonhos. Tem muitas pessoas aqui que estão mortas na sua esperança. Tem muitas pessoas aqui que estão com pensamento de morte, de doença, de derrota, de perdas.
Por que você não tem pensamento de vida? Por que você não tem pensamento que você tem um Deus que pode todas as coisas, que faz todas as coisas? A única coisa que nós podemos e devemos é crer nesse Deus. Você pode pedir oração, mas se você não crer, não adianta, gente. Você tem que crer, você tem que acreditar que Deus tem uma história para você. É uma história de vida e não de morte. Uma história, louvado seja Deus, que é maior e que é melhor para todos nós. Louvado seja Deus, Ele mesmo disse que que Ele tem para nós é muito maior, é grande, é a salvação, é o arrebatamento, louvado seja Deus. É o nome dEle ser glorificado, é o nome dEle ser exaltado, porque Ele é o Deus de maravilha. Ele faz maravilha, louvado seja Deus. Ele traz à vida aquele que estava morto. Quantas pessoas estão mortas nas drogas, no tráfico, no assalto? Quantas pessoas estão mortas no amor? Quantas pessoas estão mortas na fé? Quantas pessoas estão mortas na depressão, no seu quarto? Quantas pessoas estão mortas, não têm ânimo, não têm vida, não creem em mais nada? Louvado seja Deus, mas o Senhor veio aqui com essa palavra te dar vida. O Senhor veio aqui com essa palavra te ressuscitar. O Senhor veio aqui com essa palavra mudar a tua história, mudar o teu pensamento de morte, de doença, de derrota. Louvado seja Deus e colocar no teu pensamento que tu tens um milagre para se receber nesse dia, nesse nascer do dia. Louvado seja Deus engrandecido, porque você já é um milagre. Quantas pessoas desceram à sepultura? Você pode estar doente, mas você está vivo. Você pode estar enfermo, você está vivo. Você pode estar passando por alguma situação, mas você está vivo, você não está morto. E se você não está morto, tem uma história de Deus para se cumprir na tua vida, na vida da tua família. Louvado seja Deus. E assim eu creio em nome de Jesus. E se você crê, diz amém. Se você crê, diz amém. Se você crê, diga eu creio. Diga amém, louvado seja Deus. Porque o amém é a confirmação, né? O amém é o sim que nós damos para Deus. Vamos aqui continuar. E dando-lhe a mão, levantou-se. Não, Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, vendo Pedro, assentou-se. Então eu creio que teus olhos estão sendo abertos. Você que está dizendo amém. Você que está dizendo eu creio. Eu creio que os teus olhos espirituais estão sendo abertos. Eu creio que teus olhos da fé estão sendo abertos. Eu creio, louvado seja Deus, como os olhos de Tabita abriu para o milagre, para a vida que Deus estava dando a ela novamente. Teus olhos estão sendo abertos agora para as promessas de Deus. Louvado seja Deus, porque tem muita gente com os olhos fechados. Tem muita gente, louvado, mortos que não conseguem enxergar as maravilhas de Deus, o poder de Deus, como esse Deus é grande, como Deus é contigo, como Deus tem cuidado. Louvado seja Deus de você e da sua família. E ele, lhe dando-lhe a mão, levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. E é assim que você vai fazer. Você vai apresentar o teu milagre. Você, assim como Pedro orou a Deus por Tabita, que estava morta, deu a palavra para Tabita: Tabita, levanta. Não foi? E ela abriu os olhos e Pedro chamou as viúvas, Pedro chamou a todos e mostrou que Tabita estava viva. Assim vai ser você vai mostrar o teu milagre para a tua família, para os teus vizinhos, você vai mostrar. Foi o Senhor que deu a vida, foi o Senhor que abriu a porta, foi o Senhor que libertou, foi o Senhor que fechou a sepultura, foi o Senhor que multiplicou os anos, porque Ele é Deus para tudo isso. Ezequias estava para morrer, o Senhor tinha dito, mandado o profeta ir lá dizer para Ezequias, para ele preparar-se, né, consertar a casa dele, arrumar a casa dele, porque Deus ia levá-lo. Ezequias, o que fez? Virou para a parede, começou a orar. Olha o poder da oração, gente. O problema é que tem muita gente pedindo oração e orando pouco. Tem muita gente pedindo oração, mas oram muito pouco. E você tem que pedir oração, mas você tem que orar muito mais do que aquele que pede oração. Daquele que você está pedindo oração. Louvado seja Deus. Gente, como eu digo, a Bíblia para mim, ela é a minha medicação. Quando eu abro a Bíblia, eu digo para Deus, Deus, isso aqui é meu remédio.
Eu vou tomar o meu remédio. Tá entendendo? Eu estava enfermo um dia desse. E eu disse, Deus, aqui é o meu remédio, eu vou tomar o meu remédio. E aí eu fui curando, eu fui sendo renovada. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então, você busca o médico, eu também estou tomando remédios químicos, mas o meu remédio maior é esse aqui. O remédio que cura meu pensamento de doença, que cura a minha alma, que cura o meu corpo, que cura, louvado seja Deus, a nossa vida espiritual, é a palavra de Deus. O médico, Deus deu o conhecimento, o entendimento para ele curar o corpo, mas a alma ele não consegue. Só que Deus, ele cura o corpo e cura a alma, porque Deus, ele curou o paralítico e Deus deu a vida a Tábita que estava morta. E isto foi notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Então Deus vai fazer milagre na tua vida. Sabe por quê? Porque tem pessoas que não crêem no Deus que tu serve. Porque tem pessoas que não crêem que você é uma pessoa de oração, que você crê em Deus. E Deus vai fazer milagre para esse povo que não crê, ver que Deus, louvado seja Deus, responde tuas orações, que ouve tuas orações, que vem responder a tua fé nele, louvado seja Deus. Bom dia. E foi isso notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope com certo Simão Curtidor. Então aí Pedro já ficou lá por muitos dias. Depois ele continuou, né? Porque os discípulos de Deus nunca ficam parados. Nunca fica parado, né, gente? Como alguém perguntou, como foi que eu comecei a abrir live aqui? Nem imaginava que Deus ia me trazer para levar o evangelho e orar por vidas dentro de uma live. Vai fazer 4 anos, ano que vem, se Deus permitir, que estou aqui. Fazia obra fora de lives, né? Fora de lives. Não imaginava, gente, não imaginava que Deus ia me trazer para fazer a obra dentro de lives. Então é assim, Deus envia a gente tem que ir. É Deus que nos enviou, todo servo de Deus que está aqui, toda serva de Deus que está aqui levando o evangelho, orando por vidas. Foi Deus que nos trouxe para esse canal, né, para essa plataforma que é de jovens, né, que é mais de pessoas ímpias, mais de pessoas do mundo do que pessoas cristãs, né? Aqui é uma plataforma para trabalho, é uma plataforma para pessoas desempregadas terem uma oportunidade de ter uma renda, né? Louvado seja Deus, mas aqui também é uma porta a qual Deus abriu para nós que levamos o evangelho, como o YouTube, como os outros canais, na verdade, foram portas abertas para Deus, para se levar do evangelho de Cristo a toda criatura. Eu já consegui eu não, né? Deus preparou para mim viagens missionárias pelo Ribeirinho. Eu vivia andando de barco em barco. Aí depois de alguns anos, né? Eu comecei pelo Deus iniciou a obra na minha vida nos lugares mais difíceis. E depois disso, aí já foi para os aviões. E depois, dentro dos ônibus, né? Dentro dos ônibus de viagem. Muitas das vezes a pé, muitas das vezes, né? Evangelizando a pé, que é o melhor dos evangelismos, né, gente? Louvado seja Deus, é você estar a pé evangelizando, como Jesus evangelizava, né? Mas Jesus evangelizou nos barcos, Jesus evangelizou. Se tivesse avião no tempo dele, louvado seja Deus, engrandecido, ele teria evangelizado no avião. Louvado seja Deus, se tivesse a internet, a mídia, né? Ele teria evangelizado na mídia. Só que ele está evangelizando através da minha vida, através da sua vida, através de você que coloca uma palavra de Deus, que coloca um vídeo de oração, de palavra. Jesus está evangelizando nesse lugar. Louvado seja Deus, engrandecido. Então, essa foi a palavra. Que você saia daqui com teu milagre, que você saia daqui crendo, que você saia daqui vendo. Como Pedro,
como Tabita, abriu os olhos, né? Novamente, enxergou a vida. Então, enxergue a vida com Deus, enxergue a vida que Deus tem para te dar, enxergue as promessas que Deus tem para fazer na tua vida, enxergue os milagres que Deus tem para realizar na tua vida e que você apresente aos outros aquilo que Deus tem feito na tua vida. Louvado seja Deus. E você que está afastado do caminho, volte para o caminho, volte para Jesus. Você não está morto, você tem vida ainda. E Jesus quer te dar uma vida com abundância. Jesus quer te dar a vida eterna. Jesus quer, louvado seja Deus, escrever teu nome no livro da vida. Entrega a tua vida para Jesus. Senhor, abençoa, Senhor, as vidas, as famílias. Essa foi a palavra. Essa foi a palavra, louvado seja Deus, engrandecido. E que você tenha recebido a tua cura, o teu milagre. E que você se levante. Se levante dessa situação. Que você tenha atitude, louvado seja Deus. Que você se esforce. Muitas das vezes você não quer mais se esforçar, mas você tem que se esforçar. Ore um pouco mais, jejue um pouco mais. Louvado seja Deus. Tenha pensamento de vida, tenha pensamentos de Deus, tenha pensamentos da palavra, tenha pensamentos do alto. Não aceite pensamentos de derrota, não aceite pensamentos negativos, não aceite pensamentos que vêm para te abater, para acabar com a tua fé, para te entristecer, para te parar, para te matar. Não aceite palavras nem pensamento. Aceite a palavra de Deus que é de vida e vida com abundância. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Tem uns que não passarão pela morte, serão arrebatados. Não é verdade? A carne vai para o pó, mas mas a alma não. A alma volta para o Pai. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Mas haverá o arrebatamento, que muitos não verão a morte. Olha só, né? Olha só Jesus para fazer isso na nossa vida. Senhor, eu te apresento cada vida, que essa palavra tenha gerado milagres na nossa vida. Que essa palavra, Senhor, tenha feito pessoas se levantar dessa situação que estão vivendo. Que essa palavra, Senhor, tenha ressuscitado pessoas que estavam mortas na fé. Que essa palavra, Senhor, meu Deus, venha frutificar nos corações daqueles que receberam e que creram. E que nós possamos contar milagres. Que nós possamos contar, Senhor, as tuas maravilhas que o Senhor fez através da tua santa palavra. Amém, gente? O evangelho do Senhor está sendo semeado no teu coração e ele vai dar fruto. Ele vai dar fruto, ele vai crescer. Essa semente que está sendo semeada no teu coração, ela vai crescer, louvado seja Deus, e vai dar fruto na tua vida. Você vai ter vitória se você recebe a palavra de Deus, é claro, né? Se você cuida da palavra de Deus, se você cuida da semente que foi plantada no teu coração, se você cuidar com muito amor, ela vai crescer. Amém, gente? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e de mim e nos dê a